Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais um Ante os Novos Tempos, um programa espírita que traz para você os princípios do Espiritismo, sua aplicação e suas consequências na vida humana. Com o Espiritismo ou doutrina espírita, nós estamos paulatinamente colocando em ação a Era do Espírito, implantando aqui na Terra o mundo de regeneração. Hoje nós vamos ter a segunda parte da entrevista de Orson Carrara com Américo Sucena sobre o diálogo com os espíritos. Também vamos responder às perguntas dos nossos telespectadores. Na poesia espírita vamos destacar Fagundes Varela, através do médium Chico Xavier. E no Entendendo com o Espiritismo, hoje nós vamos tratar sobre um assunto da atualidade, que é a homossexualidade. Tudo isso para você a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando as nossas perguntas e respostas, primeiramente, convidando você para participar do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre o Espiritismo ou sobre a aplicação dos princípios espíritas na vida, faça contato conosco, envie sua pergunta, aproveite também, envie seu comentário sobre o nosso programa. Veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar sua pergunta pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo nosso canal no YouTube, que é o canal Orientação Espírita. Então faça como fez o Jorge Teves. O Jorge Teves é de São Paulo, capital, e ele pergunta: qual é a mensagem espírita diante dos desafios da atualidade, quando estamos vendo tantos problemas atingirem a humanidade? É uma mensagem de esperança, porque o Espiritismo tem por base a imortalidade da alma e a vida futura. E nos mostra que todos nós, sem nenhuma exceção, cada um no seu tempo, mas todos seremos espíritos perfeitos ou espíritos puros, porque o que rege o universo e, portanto, a vida é a lei de evolução. Por isso, o espírita nunca perde a esperança, mas também não fica deitado esperando que as coisas aconteçam pela ordem de Deus. Aprendemos com o Espiritismo que precisamos estar constantemente, perseverantemente no trabalho, na divulgação do Espiritismo, na prática do Evangelho, na espiritualização nossa e dos outros,
porque precisamos fazer a nossa parte neste mundo, mas sem desfalecimentos, não importando quais são os problemas que enfrentamos. As crises que assolam a sociedade humana, como, por exemplo, as da economia, as crises políticas, as crises militares, as crises da saúde, como a pandemia do novo coronavírus, todas essas crises, elas são passageiras e são um prenúncio de uma era melhor, porque as crises fazem com que tenhamos aprendizados mais rápidos do que o faríamos no decorrer da existência sem essas crises. Agora, as crises acontecem porque somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, ainda somos egoístas, orgulhosos, indiferentes, insensíveis, com todo o cortejo de males que vem através disso. Deus nos ama. Ele é Pai de amor e quer que aprendamos também a nos amar. E nós vamos aprender, tenhamos certeza disso. Daí porque recebemos as reencarnações, as diversas oportunidades existenciais para continuarmos a aprender e colocar em prática o aprendizado. Então, a mensagem espírita é a mensagem de esperança, olhando para o amanhã, mas fazendo também no hoje. Então, fiquemos tranquilos. O amanhã será melhor do que hoje, na medida da prática do bem e do amor de nossa parte. Vamos agora passar a palavra a Georgette Gomes. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e pergunta: qual é a importância das obras do espírito André Luiz? Podemos confiar em suas descrições do mundo espiritual? Muito bem, Georgette. As obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, o tão conhecido Chico Xavier, elas são sim de uma grande importância, porque esse espírito, com bastante humildade, veio nos trazer descrições mais pormenorizadas sobre a vida depois da morte, a vida no mundo espiritual. Então, são obras importantes, porque elas vieram desdobrar as descrições dadas pelos espíritos já na época de Allan Kardec. Quanto às obras de André Luiz serem confiáveis, não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Várias pesquisas já foram feitas e o que nós encontramos é que não há nas suas obras, da chamada coleção A Vida no Mundo Espiritual, que também é conhecida como coleção Nosso Lar, não há nada que bata de frente, que colida com os princípios da doutrina espírita apresentados nas obras de Allan Kardec. E nas obras de André Luiz, nós encontramos explicações que antecedem determinadas conquistas das nossas ciências, no campo da física, da química, da biologia, da astronomia, da astrofísica. Então, nós temos uma confiança muito grande nessas obras de André Luiz, obras essas que foram ratificadas por descrições de outros espíritos através de outros médios. Por exemplo, o livro A Vida Além do Véu, do médium reverendo G. Valhoven, ou as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. Temos também as descrições da médium Ivone Pereira no livro Devassando o Invisível. E, claro, nós temos também todo um referencial nas comunicações espontâneas que os espíritos dão nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Isso não quer dizer que não tenhamos sempre que passar pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos, as obras do espírito André Luiz.
Toda e qualquer mensagem tem que passar por esses crivos. Mas até hoje, e as obras do André Luiz foram escritas entre as décadas de 1930 e 1950, até hoje nada foi encontrado de fato que mostre que o espírito André Luiz tenha cometido algum tipo de erro, seja doutrinário, literário ou científico. Só uma coisa aqui. Algumas pessoas chamam as obras do espírito André Luiz de romances. Não são romances. São obras descritivas do mundo espiritual, da ação dos espíritos sobre o mundo corpóreo e com muitos, mas muitos estudos de casos. Claro que ele escreve de uma forma dialogada, ele transcreve diálogos entre ele e outros companheiros com os seus instrutores espirituais, mas não são romances, como conhecemos na literatura. Mas vale a pena. Nosso lar, até chegar em E a Vida Continua, passando por Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Ação e Reação e vários outros, vale a pena sim conhecer as obras do Espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, continuando aqui o nosso Perguntando e Aprendendo, agora nós vamos passar a palavra para Érida Salles. A Érida é lá de Recife, Pernambuco. Enviou a seguinte pergunta: o que acontece com um espírito obsessor depois dele ser atendido e esclarecido na reunião mediúnica? Érida, não há como darmos uma resposta única, porque cada caso é um caso. Cada caso é uma história particular, que envolve não apenas o atual obsessor, que possivelmente no passado foi vítima, mas envolve também a vítima de hoje, que no passado foi algoz. E muitas vezes são mais de 1, 2, 3 personagens envolvidos na trama obsessiva que vem já de existências passadas. De forma geral, o que nós podemos dizer é que quando um obsessor, depois de se entregar ao Evangelho, ou seja, depois de diálogos na reunião mediúnica, em que ele é levado a pensar, a se sentir e a perdoar, normalmente o que acontece é que ele será então recolhido pela equipe benfeitora, equipe espiritual benfeitora, e será então encaminhado para o devido tratamento na sua recuperação mental e perispiritual. É isso que normalmente vai acontecer até que ele possa então assumir o papel de aprendiz no mundo espiritual. Em alguns casos, dependendo desse processo obsessivo, ele será também encaminhado mais rapidamente ou num tempo mais curto à reencarnação, para que então todos que estão nessa trama possam se reencontrar e iniciar a reparação, porque todo mal precisa ser reparado. Não basta compreender o mal da obsessão, se arrepender e pedir perdão. Esse espírito terá agora, frente a algumas encarnações, que reparar todo o mal que a obsessão realizou. Quanto tempo isso vai durar? Também não temos como dizer, porque, voltando aqui a afirmar, cada caso tem a sua história, cada caso tem a sua especificidade. Mas não temos nenhuma dúvida que a partir do momento que ele se esclarece, que ele compreende que a obsessão só está aprofundando o mal, tanto para a sua vítima quanto para ele mesmo, em regra geral, ele será então encaminhado pela equipe espiritual
para o tratamento, para o atendimento às suas necessidades e vai então dar continuidade ao seu processo evolutivo. Isso é o que normalmente acontece. E lembrando também, já que estamos falando aqui da reunião mediúnica de desobsessão, que muitas vezes o obsessor vai necessitar de muitas reuniões, muitos diálogos à luz do Evangelho, para ter um encontro consigo mesmo e com a lei divina do amor. Portanto, aqueles que trabalham na reunião de desobsessão devem se armar de muita paciência, muita perseverança e muito amor a esse ser que é apenas uma alma doente, desequilibrada e que necessita do médium e do dialogador para se reencontrar e reencontrar a lei divina. Então, em linhas gerais, é isso que acontece com um obsessor que foi então esclarecido na reunião mediúnica de desobsessão e que desiste do seu projeto de vingança através da obsessão. Muito bem, nós temos agora a participação da Cássia Rodrigues. Ela é da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e ela indaga: como os espíritas comemoram o Natal? Podem montar árvore de Natal, presépio e distribuir presentes? Cássia, pode sim. Nós espíritas sempre vinculamos o Natal ao nascimento de Jesus, porque a festa do Natal, ou as festas natalinas, surgiram na cristandade justamente para marcar o nascimento de Jesus Cristo, que foi assinalado pelos teólogos da Igreja Católica como sendo no dia 25 de dezembro. Não vamos aqui agora polemizar essa questão histórica, já porque existem pesquisas mostrando que essa não seria a data correta. Mas, enfim, nós, há pouco mais de 2 milênios, comemoramos o nascimento de Jesus aqui na Terra no dia 25 de dezembro. Por isso, fazendo essa vinculação, nós lembramos que não é uma festa do Papai Noel, é uma festa em homenagem a Jesus. Então, nós convidamos normalmente os espíritas ao culto do Evangelho no lar, especial, na noite de Natal, reunindo a família, através das lições do Evangelho, de uma oração sincera ao nosso Mestre Jesus. E que seja uma festa de fraternidade e solidariedade acima de tudo. Agora, nós vivemos na civilização humana e aqui na cristandade estão sancionados dentro da nossa cultura algumas demonstrações na época do Natal que nós, como espíritas, podemos também utilizar. Você fala aqui de montar a árvore de Natal. Sim, é um símbolo. Nada mais do que isso para nós. Particularmente, eu monto a árvore de Natal, mas sempre nessa intenção de mostrar através desse símbolo a importância da data em que assinalamos o nascimento de Jesus. Você indaga aqui se é possível ao espírita montar o presépio. E por que não? O presépio surgiu com Francisco de Assis, lá na Idade Média, e ele criou o presépio justamente para que pudéssemos honrar a Jesus no seu nascimento. Não há problema nenhum do espírita montar o presépio. Quanto a dar presentes, que é um símbolo também do Natal, podemos, claro que podemos, entregar lembranças aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas lembrando, Natal não é festa comercial. Natal é festa de fraternidade,
de solidariedade, de amor ao próximo, com base no Evangelho. Não esqueçamos dos carentes, dos sem teto, dos sem nação, dos que estão na miséria. É a hora da caridade acima de tudo. Então, ao espírita, nada é proibido, mas ao espírita tudo é solicitado para que ele raciocine, para que ele pense para fazer as melhores escolhas. Como dizia Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a mesma coisa em relação às festas natalinas. Lembremos de Jesus e perguntemos, no meu lugar, o que Jesus faria no 25 de dezembro? E assim nós vamos encontrar a nossa melhor ação nessa data, que marca toda a cristandade humana. Bem, chegamos ao final das perguntas e respostas, mas eu estou aqui aguardando a sua participação. Você já enviou sua pergunta? Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Não fique com dúvida, pergunte e nós teremos o maior prazer em responder. Na verdade, não seremos nós que vamos responder, mas sim a doutrina espírita. Faça a sua participação. Eu estou aqui esperando. E agora, vamos passar a palavra ao nosso Orson Peter Carrara, na sua entrevista com Américo Sucena a respeito do diálogo com os espíritos. No programa passado, nós apresentamos a primeira parte dessa entrevista. Vamos agora assistir a segunda parte e aprender com Américo Sucena como deve ser feito o diálogo com os espíritos nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita. Conversando sobre Espiritismo. Américo, naturalmente nós estamos falando de diálogo e aqui estamos falando de espíritos em dificuldades que se apresentam, mas também apresentam-se espíritos lúcidos, bondosos, harmoniosos. Em reuniões de tratamento espiritual, o objetivo é atender os necessitados. É atender espíritos perturbados e perturbadores que vão se apresentar apresentando perturbados um ou quadro, perturbadores. apresentando um quadro ali de dificuldade. Isso. E aí o foco é usar, então, obter respostas. Isso. Este é o foco. Mas você perguntou se os espíritos, os bons espíritos se comunicam. Sim, no início uma comunicação e no fim outra. Nesse intervalo são espíritos em dificuldades. Isso resolve um problema sério. Eu já fiz seminários em casas espíritas em que mentor se comunica durante o trabalho de atendimento ao necessitado. Então, se um espírito brincalhão quiser brincar e se fazer passar por mentor, qual é o esclarecedor que, sem experiência, vai perceber isso? No final, ele se declara, porque nenhum espírito engana o outro e vai embora contando vantagem. Enganei o sujeito lá. Ele vai dizer. Então, no finzinho, ele dá aquela gargalhada. Enganei você, te peguei. É evidente que ele vai fazer isso. Mas aí já passou 5, 10, 15 minutos de atendimento, enganando o esclarecedor. Usou o tempo da reunião, né? Por isso que o André diz o seguinte: você tem uma comunicação de mentor no início, depois não tem mais, e outra no fim. Se chegar alguém aqui tentar brincar de mentor, não vai conseguir. Eles nem tentam aqui no centro, nem tentam, porque já sabem, já estão acostumados. Aqueles que nos observam, nos acompanham aqui, às vezes vêm em busca de atrapalhar, eles sabem que não adianta entrar por essa porta. Naturalmente que você já viveu muitos casos no atendimento dos espíritos em dificuldade. Se você pudesse nos contar para essa entrevista, para esse DVD, que lhe marcou profundamente a experiência nesses anos todos de diálogo com os espíritos, que caso lhe viria à mente nesse momento, porque são muitos que você tem, inclusive, apresentado nos seus seminários, que nós mesmos presenciamos, um seminário que tem ido para muitos lugares. Se você tivesse que selecionar um caso de atendimento de espírito, qual você traria? Um caso só? Um caso só. Vamos lá. Eu me lembro de um caso muito curioso.
uma médium sentada bem próxima ao lugar em que eu sento, na extremidade da mesa, começou dizendo o seguinte: ele me viu ali do lado, e era um morador assim do interior, numa fazenda, num sítiozinho, não é? Segundo o que a médium descreveu depois da comunicação, ao final da tarefa, ele estava picando fumo para fazer um cigarrinho de palha. Ele teve uma percepção da minha presença e disse: moço, puxa a cadeira e senta. A médium depois confirmou que ele estava numa varanda de uma casa de campo. Isso significa que ele desencarnou nessa condição ou é a lembrança que ele guardou? É, aquilo que mais marcou, né? Isso está fixado, ele não percebeu que morreu. Já havia passado e não percebeu. A ideia é você não falar para ele: meu amigo, o senhor morreu. Já ia traumatizar o espírito já de início, né? No caso aqui, o sujeito até tomou um sustinho, mas às vezes nem isso acontece. Então vamos continuar a história. Ele pediu para eu puxar a cadeira e sentar. Eu não fiz isso, mas eu fui chegando, levantei e me aproximei, porque a gente faz o atendimento em torno de mesa, né? E ele me ofereceu: o senhor não quer pitar? Eu disse: olha, eu não pito. Ah, mas esse fumo é dos bons, disse ele. Na linguagem própria, né? Linguagem própria. E eu voltei a insistir: lamento, eu realmente não tenho esse hábito. E aí ele falou uma coisa muito bonitinha: então, me diga a que veio. Ou seja, o que você veio fazer aqui, né? Entenda. Reparem que essa técnica de abordagem, ela aproveita a história do espírito. Você já colheu algum dado dele? Ele estava sentado à varanda e te convidou para pitar na linguagem dele. Se fosse antigamente, eu diria assim: olha, você não está mais na varanda, olha, você está numa reunião espírita, no centro espírita. Né? Isso é um choque. Isso é um choque. Isso vai causar prejuízo, né? O André Luiz, nesse livro aqui, Instruções Psicofônicas, diz o seguinte: não fale da morte ao espírito que não está preparado. E se puder, faça-o de maneira a fazer com que ele reflita. Faça-o de maneira que ele reflita sobre a sua situação. Perguntando: você não tem notado nada de estranho? Não diga que ele morreu. Pergunte para ele refletir sobre. Tem alguma coisa estranha. Você pode me dizer o quê? Bom, mas voltando ao moço que pitava, ele me perguntou a que veio, eu comecei a dizer: olha, eu faço parte de um grupo, eu já pus os espíritos no meio, porque eu não sei agora a que horas que eles vão aparecer. Olha, eu faço parte de um grupo que está percorrendo a reunião, buscando pessoas que precisem de alguma coisa. E fechei a boca. Esperou ver o que ele vai dizer. Será que... eu não devo falar tudo. Eu faço parte de um grupo, está ajudando todo mundo, você não quer ajuda? Não, vai devagar. Eu faço parte de um grupo, para ver se ele quer ajuda. E aí ele disse assim: moço, então o senhor perdeu a viagem. Ele usou a mesma técnica, ele não disse... Ele não deu a resposta. E aí eu perguntei: por que o senhor acha isso? Isso é diálogo com os espíritos. Ele disse: porque eu não estou precisando de nada, não. Devolveu a bola. Considerava bem. Ele estava bem. Estava na casa dele. No entanto, foi trazido para a reunião para ser amparado, porque estava desconhecendo a própria situação. É isso que ocorre. É isso que ocorre. E ele estava num dia, céu limpo, solarado, segundo a médium. Essa é a imagem que estava na mente dele. A médium capta isso. Muito bem. Aí eu disse a ele, porque ele passou a bola para mim: eu não preciso de nada, não. É a minha vez. Eu disse a ele: mas talvez o senhor saiba de alguém que precise aqui nas redondezas. Eu devolvi a bola. Isso é um ping-pong. Deveria ser assim o diálogo com os espíritos. Você joga uma bolinha, né? Espera. E aí você conquista. Você não sai falando o tempo todo. Você vai ouvindo o espírito. Demora um pouquinho mais, mas como a gente não faz uma recepção complicada: boa noite, meu irmão, meu querido, meu anjo, você está numa casa espírita, fala em nome de Jesus. Está eliminado. Disso. Você perde muito tempo, porque se o espírito não for nenhum daquelas coisas que você falou, já complica, né? E ele me devolveu a bola. Eu disse: mas talvez o senhor conheça alguém que precise. Moço. Aí ele deu a dica: faz tempo que ninguém mais vem me visitar.
E essa foi a chave. Essa é a chave. Porque ele deu uma dica aí dizendo que se sentia solitário, estava sozinho. Por isso que os espíritos foram buscá-lo para ampará-lo, né? Então, lembrando que ele estava fazendo referência, estava na casa dele, eu disse assim: olha, que coisa curiosa, o senhor disse que não está vindo ninguém, mas eu estou vendo alguém se aproximando. Você vai perguntar assim: mas Américo, você está vendo alguém? Não, não estou vendo ninguém. Foi uma sugestão que mas você deu, uma essa é a abertura. dica para os espíritos entrarem nessa história. Porque eles se fazem presentes nesse instante. Eles se fazem presentes. Isso é uma coisa muito interessante. Quem explica é o livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz. André Luiz, e quem dá essa aula é o Aulus, que é o mentor no livro todo, e em particular Clementino, que usa projeções mentais para interferir na imagem que o sujeito tem e sobrepor uma imagem que ele quer que o sujeito veja. Então, eu disse a ele: olha, mas tem alguém à distância vindo nessa direção. O Espírito disse para mim: não estou vendo ninguém. Eu voltei a insistir na tese. Apure a visão, porque eu estou vendo alguém vindo nessa direção. Aí, passou um pouquinho, ele apurou a visão e disse: é mesmo. Bonitinho, na linguagem. Né? Na linguagem dele. É mesmo. Eu perguntei: o senhor consegue ver se alguma pessoa conhecida? Reparem que eu não disse a ele quem era, até porque eu também não sabia. O ideal é quando ele diz. Eu tinha uma intuição de que era a mãe que tinha vindo buscá-lo. Essa foi uma intuição sua, pessoal. Minha. Mas intuição não se fala, porque senão você não comprova. Porque, se eu disser que é a mãe dele, eu não sei se ela morreu. Você não tem como comprovar isso? Então, mas eu tinha essa intuição, mas não digo, por quê? Se o médium é novato, eu digo: mas é a sua mãe que veio te buscar. O médium novato pode dizer assim: esse cara sabe mais que eu, esclarecedor faz tempo. É a mãe. E aí é o perigo, né? Agora, quando o Espírito diz minha mãe, aí eu comprovei 100% a minha intuição. Yes. Aí Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando o Espírito veio chegando, ele falou: moço. Eu perguntei, como se não soubesse de nada: o que aconteceu? Eu estou vendo alguém. Mas por que o senhor está tão apavorado? Porque é minha mãe. E eu me fazendo de... sem saber. Como se não soubesse. Mas, e qual é o problema de ser sua mãe? É que ela já morreu. E aí eu fiz a pergunta chave: e por que você acha que está vendo a sua mãe que já morreu? Aí ele tem que tirar conclusões próprias. próprias. Ele chegou à conclusão. Com naturalidade. Sem... E naturalmente a mãe se dirigiu a ele, você não presenciou esse diálogo. Isso, né? Não. Isso eu não você não tem essa informação. O que eu fiquei sabendo é que a médium confirmou que a mãe veio, entrou na cena. Olha só, como é que é isso? Primeiro, o dirigente, o mentor especializado, pode projetar lá na tela mental, que é aqui dentro, projeta na tela mental uma figura e vai aumentando. Mas quando chega no tamanho que vai ser visível, aí entra o espírito na sala. Bem, acabamos então de assistir a segunda parte da entrevista realizada por Orson Peter Carrara com Américo Sucena, querido companheiro da cidade de São Paulo e que tem um livro sobre desobsessão e que conversou conosco sobre o diálogo com os espíritos. Espero que você tenha gostado e semana que vem nós teremos mais uma participação do nosso Orson Peter Carrara. Vamos então agora ao nosso momento poético. É isso mesmo, porque está na hora da nossa poesia espírita. Poesia espírita. Poesia espírita traz o poeta Fagundes Varela, ele que desencarnou no ano de 1875 e que retornou através do médium Francisco Cândido Xavier. E Fagundes Varela vai nos trazer um poema magistral que foi publicado no livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicográfica de Chico Xavier,
publicada pela Federação Espírita Brasileira. Você que vem nos acompanhando sabe que nós estamos explorando o conteúdo dessa obra maravilhosa que é Parnaso de Além Túmulo. Hoje, então, é a vez de Fagundes Varela, que nasceu em 1841, desencarnou em 1875. Ele era do estado do Rio de Janeiro, teve uma existência bastante tormentosa, ligada a 2 casamentos problemáticos, desencarnação prematura dos filhos e um final da vida ligada ao alcoolismo. Mesmo assim, tendo desencarnado aos 34 anos, Fagundes Varela, em vida, nos deixou 9 livros poéticos. E ele foi conhecido na sua época. Pois bem, vamos então agora destacar o poema que ele ditou para o Chico Xavier, que escreveu através do Chico Xavier, e que ele intitulou Imortalidade. E é bem o Fagundes Varela, ao mesmo tempo romântico, porque ele foi considerado um poeta do romantismo brasileiro, mas também um poeta bastante altivo, com uma poesia vibrante, e ele traz isto nesta poesia Imortalidade, através de Chico Xavier. Senhor, Senhor, que os verbos luminosos do amor, da perfeição, da liberdade, inflamem minhas vozes neste instante. Que o meu grito bem alto se levante, conduzindo a mensagem benfazeja das esperanças para a humanidade. Senhor, Senhor, que paire sobre o mundo a luz do teu poder inigualável, que os lírios te saúdem perfumando os arrebóis, as noites, as auroras. Hinos de amor, que os pássaros te elevem dos seus ninhos de plácida harmonia, que as fontes, no seu doce murmúrio, te bendigam com terna suavidade. Que todo o ser no mundo se descubra perante a tua excelsa majestade, saturado do amor onipotente que promana abundante do teu seio. Senhor, que a minha voz altissonante se propague entre os homens, que a verdade resplandeça na terra da amargura. Ó Pai, tu que removes o impossível, que transmudas em rosas os espinhos, e que espancas a treva dos caminhos, com a luz que afirma a tua onipotência, permite que minha alma seja ouvida na vastidão do mundo do desterro, que os meus irmãos da terra me recebam como o ausente invisível redivivo. Irmãos, eis-me de novo ao vosso lado. Venho de esferas lúcidas, radiosas, atravessei estradas tenebrosas e sendas deslumbrantes e estelíferas, empunhando o saltério da esperança. Pude transpor abismos de ouro e rosas, sendas de sonho e báratros escuros, planetas como naus sem palinuros, nos oceanos do éter infinito. Contemplei vias lácteas assombrosas, visões de sóis eternos, confundidas entre estrelas igníferas distantes. Vi astros portentosos, desferindo harmonias de amor e claridades, e humanidades entre humanidades, povoando o universo esplendoroso. Descansei sobre as ilhas de repouso, em lindos arquipélagos distantes. Habitei os palácios encantados, em retiros de amor calmo e sereno, onde o solo é formado de ouro e neve, onde a treva e onde a noite são apenas recordações de mundos obscuros, onde as flores do afeto imperecível não se emurchecem como sobre a terra,
lá, nesses orbes lúcidos, divinos. O amor, somente o amor, nutre e dá vida. Somente o amor é a vibração de tudo. Vi céus por sobre céus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, em luminosidades e harmonias aos beijos arcangélicos da luz, que é mensagem de Deus por toda parte. E apenas conheci um pormenor, um detalhe minúsculo, um fragmento da criação infinita e resplendente. Ah, morte! A morte é o anjo luminoso da liberdade franca, jubilosa, quando a esperamos tristes e abatidos, quando nos traz imácula e sublime a chama da esperança dentro da alma. Amando-se da vida os bens mais nobres, se o mundo abafa em nós toda a alegria, roubando-nos afetos e consolos, martirizando o coração dorido na cruz dos sofrimentos mais austeros. A morte corrobora as nossas crenças, as nossas esperanças mais profundas, rompendo o véu que encobre à nossa vista o eterno panorama do universo, e aponta-nos o céu, a imensidade, onde as almas ditosas se engrandecem, outras almas guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor. Que representa a Terra ante a grandeza de tantos sóis e orbes luminosos? É somente uma estância pequenina, onde a dor e onde a lágrima divina modelam almas para a perfeição. É apenas um degrau na imensidade, onde se regenera no tormento quem se afasta da luz e da verdade. Ela é somente o exílio temporário, onde se sofre a angústia da distância dos que amamos com alma e com fervor. Morte, que te abençoem sofredores, que te bendiga o espírito abatido, já que és a terna mão libertadora dos escravos da carne, dos escravos das aflições, das dores, da tortura. Bendigo-te por tudo que me deste, pela beleza da imortalidade, pela visão dos céus resplandecentes, pelos beijos dos seres bem-amados. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda, como um canto sublime de esperança, sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade, no orbe da expiação e da impiedade. Eis então a poesia Imortalidade, do espírito Fagundes Varela, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que você encontra publicado no livro Parnaso de Além-Túmulo. E convido agora você, que está nos acompanhando, para o nosso vídeo reflexão. Chegou a hora de Para Viver Melhor. Quando um ente querido está hospitalizado, sua doença agrava e assistimos ao seu definhar físico acompanhado de muitas dores, você pensa em aliviar seu sofrimento com a eutanásia? Diante da imortalidade da alma e dos desígnios divinos para cada ser humano, isso será mesmo um ato humanitário? Não sabemos qual é o momento da morte, e também não sabemos quais são as expiações e provas pelas quais temos de passar nesta existência. A agonia da doença pode ser importante para o espírito, no resgate de faltas de existências passadas, momento de revisar sua consciência, arrepender-se e tomar novas resoluções de vida. A vida é dom precioso. Oremos pelo ente querido,
solicitando o amparo dos benfeitores espirituais, aguardando que a própria vida dê seu sinal derradeiro. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo, traz hoje, dentro da visão espírita, o tema homossexualidade. Um tema que vem sendo muito debatido, que vem ocupando as mídias de uma forma geral e nem sempre se tem o melhor entendimento sobre essa questão da homossexualidade. E muitas pessoas indagam o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Qual é a visão espírita sobre a homossexualidade? Bem, nós vamos conhecer isso através do médium Divaldo Pereira Franco. Em entrevista publicada no livro Divaldo Franco Responde, volume 2, ele aborda com diversos questionamentos o assunto homossexualidade. Muito bem, é indagado ao nosso Divaldo Franco, como primeira pergunta, quais seriam as causas da homossexualidade. E claro que nosso Divaldo Franco responde de acordo com a visão espírita sobre o tema. E nos introduz dizendo o seguinte, abrindo aspas, a Organização Mundial da Saúde tirou do seu código de enfermidades a opção sexual daqueles que têm interesses por indivíduos do mesmo sexo. Anteriormente, tratava-se de uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de estudos profundos realizados pela psicologia do comportamento, constatou-se que se trata de uma opção. A colocação diz respeito ao indivíduo que traz as marcas profundas do seu interesse por indivíduo do mesmo sexo. Então, trata-se de uma tendência que tem origem na vida espiritual. Para nós, conforme Allan Kardec estabelece na questão número 200 do Livro dos Espíritos, o espírito em si mesmo é assexuado. Através da reencarnação, pode vir na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Se, por acaso, reencarna na mesma polaridade, seguidamente, adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se, de golpe, renasce na outra polaridade, pode apresentar a organização anatômica de natureza masculina e a psicológica feminina, ou vice-versa. Quando nos referimos à opção pessoal, elucidamos que diz respeito ao comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. No entanto, a opção da conduta sexual, o conúbio com alguém do mesmo sexo, são questões pertinentes ao livre-arbítrio. Mas não consideramos que se trate de uma patologia, nem que signifique um distúrbio de comportamento ou uma conduta de natureza reprovável. O uso promíscuo do sexo é que o torna execrável em qualquer situação, tanto na homo como na heterossexualidade. Bem, fechando aspas, conforme então esta resposta de Divaldo Franco, nós vemos que na visão espírita a homossexualidade não é doença, não é aberração. A homossexualidade é um fato normal ligado à psicologia do espírito.
O espírito propriamente dito, de fato, não tem sexo. Por isso ele pode encarnar tanto no polo masculino quanto no polo feminino. Acontece que muitas vezes nós temos várias encarnações num mesmo polo, até chegar o momento de precisar ter experiências no outro polo. Por exemplo, se tivermos 5, 6 encarnações no polo masculino, apesar de toda a preparação feita no mundo espiritual para a reencarnação, agora no polo feminino, a nossa psicologia poderá tender ao masculino e vice-versa, sendo essa uma das causas da homossexualidade. Bem, o espírito André Luiz também tratou disso no livro Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está no capítulo 15 do livro Ação e Reação, quando em diálogo com o instrutor espiritual Silas, o espírito amigo de André Luiz, também aprendiz, Hilário, pergunta sobre os problemas inquietantes da inversão. Lembrando que a obra Ação e Reação é uma obra ali do final da década de 1940, início da década de 1950. Vejamos a resposta que o instrutor espiritual Silas nos deu. Abrindo aspas. Não será preciso alongar elucidações. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore há séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio, até o ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando, quase sempre, a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Portanto, estamos vendo aqui, na exposição do instrutor espiritual Silas, que a causa da homossexualidade é espiritual. Causa psicológica, como nós já tínhamos visto com o Divaldo Franco, ou seja, várias reencarnações sucessivas, ou no polo masculino ou no polo feminino, mas também causas reencarnatórias, daquelas em que, no polo masculino, não soubemos respeitar a mulher, ou no polo feminino, por nossa vez, também não soubemos respeitar o homem. E assim, somos obrigados, para aprendizado, a mudarmos na encarnação seguinte o nosso polo. E aí, então, entram as questões psicológicas que podem, então, levar esse espírito à homossexualidade, que, novamente, lembramos, não é doença. E a grande questão, tanto para a homossexualidade quanto para a heterossexualidade, é de comportamento.
toda e qualquer aberração na conduta sexual de um ou de outro é condenável e traz consequências muito graves para o espírito. Portanto, para nós espíritas, à luz dos princípios do espiritismo, não temos nenhum tipo de condenação para fazer com relação à homossexualidade, mas sim compreensão nos ascendentes espirituais e sempre chamando a atenção para a gravíssima questão do comportamento, do que fazemos com a sexualidade. Mas essa advertência não é apenas para os homossexuais, mas também para os heterossexuais. E assim, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, trabalhando os princípios do Espiritismo, sua aplicação, suas consequências no estabelecimento da Era do Espírito e do mundo de regeneração. O meu muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço fraterno, paz em sua vida e que possamos nos encontrar na próxima semana para mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Até lá! Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.